Pessoal, vou dar uma paradinha rápida e fazer um vídeo aqui no improviso mesmo, que eu vou compartilhar uma história que eu ouvi na minha infância e me marcou muito. Minha tia, que é assistente social, um dia me contou e hoje ela me veio na cabeça e eu vou contar pra gente nortear rapidamente aqui uma reflexão sobre as coisas que vêm acontecendo também. E a história se chama O Fazendeiro. Estava lá, né, no contexto da fazenda, o rato entra dentro da casa do fazendeiro e vê ele manuseando um embrulho quando ele tira uma ratoeira. Naquele momento o rato ficou muito preocupado, saiu desesperado da casa e foi até a galinha falando: há uma ratoeira na casa. A galinha olha para ele e fala: bom, eu entendo a sua preocupação, mas há pouco que eu possa fazer, né? Assim, esse diretamente, né, não é um problema meu. E ele pega, vai em direção ao porco e conta, né? Socorro, há uma ratoeira na casa. E o porco fala assim: bom, por você eu posso rezar, do mais não é um problema que chega até a mim. Daí ele sai, né, em busca que alguém pudesse orientá-lo o que fazer, entender a dor dele. Ele vai até a vaca e fala a mesma coisa, e a vaca simplesmente se compadece, mas fala: isso não chega até a mim, né? A ratoeira pega ratos. E ele muito triste, né, assim, entendendo que era um problema dele, naquela mesma noite, o fazendeiro escuta o barulho da ratoeira em movimento e a esposa dele desce para ver, né, a intenção era, pegou o rato. E nisso, tinha pego a cauda de uma cobra. E ela, no escuro, né, não viu. A hora que ela acendeu a luz, ela foi picada a cobra. E ela foi ao hospital, voltou a casa, né, depois doente. E o fazendeiro, né, uma pessoa doente em recuperação, vai lá e mata a galinha para fazer uma canja, para a mulher se recuperar. E ela não se recuperava e ela começa a receber visita dos parentes. E com um acúmulo de pessoas dentro da casa, ele foi lá e matou o porco para servir as pessoas, né, do qual estava visitando a esposa. Passado aí um tempo, a esposa vem a falecer. E nisso, né, assim, no contexto de velório, várias pessoas de outras cidades vêm abrigar a sua casa e ele mata a vaca para que seja suprido, né, assim, as necessidades da família que estava hospedado na sua casa. E daí, né, moral da história, se o problema é de um, o problema é de todos. E a gente está vendo, né, assim, dentro dessa realidade que a gente está vivendo, há uma ratoeira no mundo. E que a gente vê que, socialmente falando, a gente precisa ter consciência de como a gente está agindo. Porque a gente olha só para os nossos próprios problemas. Então, assim, olha, se a gente vê isso no contexto do isolamento, uns fazem, outros não, né? Assim, ninguém perto de mim ainda está doente, porque ainda não é a minha dor, né? Assim, a gente sente a dor com a aproximação dela. É difícil a gente ter compaixão com muita distância de nós. A gente vê pessoas perdendo muito no quesito financeiro, mas é diferente a gente estabelecer empatia enquanto a gente não está perdendo. E se eu for listar aqui, tem gente com muitos prejuízos emocionais, psicológicos, físicos, e tá todo mundo com problema. Mas o problema maior, né, assim, é essa desconexão. Porque há um contexto agora que a gente precisa assumir o quanto a gente precisa estar junto e não estar divididos. E é o que acontece quando a dor do outro não atinge a minha, eu vou lá e eu tenho que apontar a dor do outro, né? Assim, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer a guerra da opinião. E isso só há afastamento. E aos poucos, isso tá pegando várias escalas. Então os amigos estão ficando mais distantes, as opiniões contrárias dentro do contexto familiar estão afastando, né? Assim, a gente vê que há uma guerra de ego, de opinião, a minha opinião é certa, sendo que a gente está vivendo o mesmo problema, ainda que em formas distintas, é problema. E que quanto mais a gente tiver consciência da força de estar unidos nessa, quanto mais rápido a gente fazer esse movimento, mais rápido será eficiente. Então a gente não tem que esperar ser atingido para a gente se mobilizar, né? Assim, tá todo mundo tendo que lidar com alguma dor, tá todo mundo tendo que lidar com algum prejuízo. Então estabelecer uma empatia ao outro é imprescindível. Agora não é a hora das nossas verdades ser à tona. A sua verdade, ela é boa para você. A minha verdade, ela é tão suficiente para mim que ela me supre. E por que eu vou ficar tacando a minha verdade ao próximo? Isso já gera distância e a gente tá falando da união. Então, assim, ó, é só pra gente refletir que enquanto a gente não entender essa lógica, a gente vai padecer em outras áreas.
que seja, né, sim, apenas em uma, que seja apenas num contexto, para que a gente não tenha maiores prejuízos. E eu estou falando do prejuízo das relações humanas, que supre tanto as nossas necessidades, que faz a gente tão mais feliz, né? Então que a gente entenda que é necessário a gente estar fortes, né? Também nessa vinculação, que são dos laços afetivos. E eu não estou falando só de grandes escalas, isso está impactando os próximos. Então é só para a gente refletir, né, assim, que a gente possa entender da lógica de eu cuidar de mim e também eu ter o olhar do cuidado do outro, tá bom? Um beijo, um bom fim de semana para vocês.